Olá! O maior orçamento público do estado está empenhado no governo de Mato Grosso, que tem por obrigação realizar investimentos para assegurar a melhor prestação de serviço a você, cidadão. E para fiscalizar os atos de gestão das organizações públicas estaduais, o TCE de Mato Grosso passou a contar com uma Secretaria de Controle Externo especializada, a de Administração Estadual. Os detalhes da atuação dessa unidade você confere na 7ª reportagem especial da série Novo Modelo de Atuação do TCE. Auxiliar o cidadão e melhorar o serviço à população. Essa é a principal função do Tribunal de Contas e que se espelha na SESEX da Administração Estadual. Despesas irregulares, falta de fiscalização em contratos e ineficiência no controle interno da administração pública. Essas 3 falhas podem resultar na má aplicação dos recursos públicos e, consequentemente, prejudicar a prestação dos serviços à população. A Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual do Tribunal de Contas de Mato Grosso tem a competência de fiscalizar setores importantes da administração pública, como as contas de gestão dos poderes, que são do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e dos órgãos autônomos, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas de Mato Grosso, além das contas de gestão das secretarias de Estado e órgãos estaduais. Um secretário lidera os trabalhos dessa SESEX, com o apoio de 3 supervisores. A fiscalização ficará ainda a cargo de 23 servidores públicos, entre auditores e técnicos. A elaboração do relatório de conta de gestão é um dos principais produtos desta Secretaria de Controle Externo, pois ela fornece, tanto para os conselheiros como para a sociedade, um retrato de como está determinado órgão ou entidade da administração estadual. Essa SESEX vai atuar em 14 unidades gestoras, sendo os Tribunais de Contas e de Justiça, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Secretarias de Estado de Gestão, Planejamento, Cultura, Infraestrutura, de Cidades, Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Controladoria Geral do Estado, Casa Civil e o Gabinete de Comunicação. Falando em comunicação, a área de publicidade e propaganda do Estado, por exemplo, registrou gastos de R$ 52 milhões em 2017. A Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual analisa se os custos estão sendo observados para levar informação ao cidadão e a não promoção social do agente público. O trabalho dessa SESEX vai resultar em produtos, como instruções de contas dos poderes e órgãos autônomos, auditorias de conformidade, seja de inexecução de contratos ou despesas sem comprovação, auditorias, tomadas de contas, acompanhamentos dos pareceres de controle interno estaduais e denúncias. A gente vai estar analisando os principais aspectos relacionados a adiantamentos, diárias, fiscalização de contratos, análise do controle interno, prestação de contas, enfim, todos esses aspectos principais. O resultado desse trabalho impacta diretamente na vida do cidadão. Entre as atividades desenvolvidas pela SESEX da Administração Estadual, encontra-se a temática de mobilidade urbana. Nesse quesito, o Tribunal se propõe a analisar a questão dos transportes coletivos, se as políticas públicas estão integradas entre a capital e os municípios, em questão de transitividade, interatividade entre os modais, e isso acaba afetando diretamente as pessoas. Essa SESEX vai fiscalizar ainda a gestão de frotas dos órgãos públicos. Será analisado o fornecimento de combustíveis, de peças automotivas, de serviços de manutenção e locação de veículo, visando resultado para a sociedade no controle de gastos públicos. O TCE também vai analisar se a administração estadual respeita a ordem cronológica de pagamento. O tribunal faz uma linha cronológica. Nessa linha cronológica, ele verifica onde é que está o credor. Então, vamos imaginar que é uma fila assim.
Aí o tribunal verifica que essa pessoa está bem aqui. Aí o tribunal vai em quem demandou e diz assim, para o órgão, olha, você quebrou a ordem cronológica. E aí você tem que resolver esse problema. A fiscalização dos atos de gestão das organizações públicas estaduais de Mato Grosso, não alcançadas pela atuação das demais SESECs do Tribunal de Contas, será incorporada nesta secretaria. No caso da SESEC da Administração Estadual, ficaram os assuntos remanescentes das outras áreas, e não menos importantes, como no caso de agricultura familiar, publicidade e propaganda, a Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso, que envolve toda a parte de contratação, de aquisição, de pessoal. Então, são áreas extremamente relevantes que serão fiscalizadas pela Secretaria de Administração Estadual. E os auditores da Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual do TCE participaram de mais uma oficina de capacitação. Desta vez, a formação foi voltada para o aprofundamento dos conhecimentos dos auditores sobre o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado, o FIPLAN. O sistema é utilizado por todos os órgãos da administração pública estadual. O FIPLAN reúne todas as ações de planejamento, orçamento, financeiro e contábil do Estado. O Tribunal de Contas de Mato Grosso promoveu capacitação da funcionalidade do sistema aos auditores que compõem a Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual. Essa secretaria vai trabalhar, um dos principais sistemas que ela vai utilizar é o FIPLAN. Então a gente vai estar capacitando toda a área técnica da secretaria sobre as funcionalidades e particularidades desse sistema. O FIPLAN disponibiliza o maior número de informações em um único sistema. Essa agilidade facilita na fiscalização dos recursos públicos. Essa capacitação vai contribuir no trabalho realizado pelos auditores lotados na Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual. Com a recente reestruturação da área técnica, as metodologias de fiscalização estão sendo redistribuídas para melhor atuação do órgão de controle. Considerando as atividades da SESEC de Administração Estadual, o FIPLAN ele consolida todos os dados dos órgãos do Estado, secretarias do Estado, governo estadual. Então, para que as equipes consigam lidar com as auditorias e atividades fiscalizatórias, é essencial que elas saibam operacionar esse sistema. A capacitação teve duração de 8 horas. Todas as dúvidas foram esclarecidas por meio da capacitação promovida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Tem muitas particularidades, né? É um sistema específico do Poder Executivo, então tem muitos documentos, muitos relatórios que é bem mais complexo que o da administração municipal. Você já conhece a poderosa ferramenta desenvolvida pelo TCE para fiscalizar e dar transparência às compras efetuadas pelas instituições públicas, municipais e do Estado? Dá só uma olhada. Conheça o sistema Radar de Controle Público, a poderosa ferramenta que vai ampliar a fiscalização e dar mais transparência sobre o que se compra, quem vende e os valores pagos nas compras públicas. Com o radar será possível analisar e comparar preços, verificar o valor médio pago nas últimas aquisições, acompanhar a prestação de contas das licitações e avaliar os valores investidos. Além disso, os gestores terão um banco de preços de referência para licitar as próximas compras. Radar de Controle Público. Mais agilidade, mais efetividade, mais controle na gestão do dinheiro público. É a tecnologia na prevenção e combate à corrupção. Acesse tce.mt.gov.br e saiba mais. Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!